arquitetura e design. Oferecimento CKS Incorporações, construindo qualidade. Olá, boa tarde. Está um pouco cinzento o tempo, mas cinza é bonito, né? A gente gosta de usar cinza nos projetos de interiores, porque combina com qualquer cor. O dia de hoje, então, combina com arquitetura e design também. Eu estou aqui com a arquiteta Paola Klein. Ela veio de Passo Fundo para me dar entrevista. Olha que bom, não é? Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Prazer falar contigo. Prazer é todo meu. Ao lado dela, Zete Neuhaus, artista, que está expondo em São Paulo, não é, Zete? Sim. Chiquérrima. Muito bom. A Zete expõe assim pelo mundo, uma coisa muito fina. Eu estive em São Paulo falando nisso, você sabia? Sim. Estive na Casa Cor, que abriu para convidados e imprensa domingo. E eu separei algumas imagens para compartilhar com vocês. Separei meio na corrida, no decorrer do tempo eu vou mostrar mais algumas coisas, porque a Casa Cor é enorme, tem 75 ambientes, a gente está vendo o primeiro aí. Esse espaço, ele é da bilheteria. A bilheteria é em cima, se desce uma escada e tem um grande ambiente de estar. E vocês observem o tapete, inclusive da Baicam, eu estive lá e conversei com o pessoal da Baicam, eles estão com 38, parece, tapetes na Casa Cor, é uma loucura. Observem a mistura de tecidos, xadrezes com estampados, o próprio tapete é estampado, muito uso de amarelo queimado, boiserie nas paredes, esse azul. O azul, como eu já havia falado a respeito dele em Milão, todos os tons de azul estão certos. Tons de verde também, como tem no tapete, eu também estou usando um pouquinho de verde hoje, mas a gente percebe uma diversidade bastante grande de propostas, de estilos, porque este ano a gente pode mudar a foto, este ano tem muitos profissionais novos participando da Casa Cor. Então, houve um refresh, assim, não só medalhões, como o Léo Chapman, que está na sua 32ª Casa Cor. Meninas, vocês sabiam que essa Casa Cor é a 33ª edição? Imagina. Viu só? Incrível, né? Vamos mudar a foto, por favor? Vamos mostrar mais imagens, dar uma passeada pelos ambientes, assim for possível. Olha que legal, esse dos meninos lá de Santa Catarina, do Moacir. Olha que bonito, esse espaço é uma casa inteira, tem um dormitório, tem uma área social, tem uma área de jantar. Eu vou falar outro dia especificamente mais sobre ele, porque ele está muito interessante. Os espaços estão com estruturas feitas especialmente para eles. Ao fundo, lá a gente vê uma estrutura que foi feita onde está aplicada a obra de arte. Tem muitos vazados, os trabalhos com vazados bastante diversificados, com cortes a laser, em MDF, com lacas, uns trabalhos de marcenaria malucos, assim, e o formato vazado, o formato quadrado nos vazados está bastante forte. A gente está vendo ali uma poltrona, duas poltronas em primeiro plano à esquerda e no fundo um sofá, ambos revestidos de veludo, gente. É, veludo, muito legal. E lá ao fundo a cama com tons de azul. Muita pedra, como já havíamos falado também a respeito de Milão, as pedras estão incríveis, tanto naturais quanto com aparência de pedra. E os revestimentos, Paola, olha só, parede e teto, com a paginação, né, de madeira, muito interessante. Vamos mudar para as fotos seguintes? Eu acho que eu selecionei umas 5 imagens, se não estou enganada, de propostas da Casa Cor diferentes. Essa foi quase uma brincadeira, ou enfim, porque nós estamos no nosso cenário agora com preto e branco, pied de poule, que é esse xadrez tradicional, bem específico, né? Então a gente está com esses dois tons e justamente este padrão, depois quando voltar aqui para o cenário, vocês vão ver na poltrona onde eu estou sentada, no tampo das mesas da Ideia Design, tem esse xadrez, esse pied de poule, que é bem tradicional. Ele veio das roupas, não é, meninas? Sim. Chanel usava muito, grandes grifes, ele é bastante tradicional. O preto e branco é uma combinação, uma composição. Olha só, minha caneca cheia de batom. O preto e branco é uma composição clássica que pode ser combinada
com qualquer tom também, ou ficar toda no preto e branco. É muito bonito, né? É uma combinação atemporal, né? Atemporal e sempre elegante, né? É muito bonita, eu acho. Bom, agora a gente está no ambiente do Jean de Juste. É um francês que está no Brasil, mas é o mais brasileiro dos franceses que eu já conheci na vida. Ele ama o Brasil, é um querido. Lá ao fundo, os cocares do Marcos Bazo, ele é um cara muito legal, muito bom o trabalho dele. Observe o que é esta mesa que o Jean de Juste desenhou. E, em primeiro plano, os móveis de área externa, usados na área interna, que é uma tendência também. E eles são da Líder Interiores, que lançou na Casa Cor, está lançando esse ano. Porque a Casa Cor abre hoje, gente, abriu agora ao meio-dia para o público, vocês já estão vendo aí. Os móveis a linha da Líder para a área externa, que eles não tinham ainda. A Líder tem uma loja enorme lá na Gabriel Monteiro da Silva, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, que é o polo chiquérrimo de arquitetura, de design, de mobiliário em São Paulo. Quem é muito, muito chique, VIP, tem que ter uma loja na Gabriel. Estão todas as marcas que a gente gosta e ama, como Sacaro, todas elas, estão todas lá na Gabriel, as marcas nacionais, que tem indústrias aqui no Sul, né? Então, agora a gente está vendo o espaço do Nildo José. O Nildo José é um cara que já expôs outras vezes na Casa Cor, porque como eu falei lá no início da conversa, esse ano tem muitos profissionais novos na Casa Cor São Paulo. Então, ela está bastante diferente, tem poucos medalhões, muitos novos. O Nildo José não é novo, ele já vem apresentando trabalhos na Casa Cor há algum tempo. E ele tem um trabalho muito, muito interessante, ele surpreende a cada ano. É legal tu ver a identidade profissional, mas não é legal tu ver aquela repetição. Ah, tá, isso aqui eu fulano já sei, já vi, aí vira paisagem, tu passa, paisagem no mau sentido, desculpa aí os paisagistas que eu amo, planta, amo verde, nunca me canso de falar isso aqui, mas é interessante ver a identidade do profissional, assim como um artista, um arquiteto de interiores ou de construções, enfim, de obras. Sempre é interessante ver a identidade. Eu acho que deve ser muito difícil, Paola, manter a tua identidade e ao mesmo tempo se renovar. Sim. E isso numa Casa Cor acho que é mais complexo ainda, porque tem a Casa Cor São Paulo vem sendo feita no Jockey Club, ela está aberta, como eu falei, desde este domingo, foi aberta para convidados e imprensa, para o público abriu hoje ao meio-dia. Ela fica aberta até o dia 4 de agosto. Não deixem para ir no final, gente, porque as pessoas vão deixando, daqui a pouco está na última semana, fica aquela loucura, um público enlouquecido, não consegue ver direito nada, fica que nem liquidação de loja, assim, né? Vamos logo, organizar esse programa e vão a São Paulo, vamos ver as lojas que estão com acervos bacanas, como as tradicionais já, que fazem mostras nessa época, no começo do ano, no primeiro semestre, como Artefato, que fica ao longo de um ano inteiro, vai mudar de novo lá por março, abril, ano que vem. E é linda. Né? E é linda sempre. E é sempre interessante ver, apesar de ser com os móveis da marca, né? A gente gosta de acompanhar as novidades e saber o que é uma linha muito elegante, assim, e de ver como é que eles propõem os usos e tudo. E como é que eles se diferenciam mesmo usando materiais ou móveis da mesma marca, né? Os profissionais são desafiados, né, a fazer coisas diferentes com uma linha que tem uma linguagem, né? Mas a gente vai conversar daqui a pouco sobre projetos com a Paola Klein. Como eu falei, ela veio de Passo Fundo para nos dar entrevista, conviver com você por essa 1 hora agora de tarde, e com a Zete Neuhaus, que está também, como falei, com exposição em São Paulo, é uma coletiva. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, ela vai nos dar todas as dicas. Mas eu queria lembrar você, está saindo, não pode ficar em casa assistindo TV, pode assistir pelo Facebook, ou da RDC TV e pelo meu, que estou fazendo uma watch party. Aí todos os meus seguidores que estiverem conectados, entram lá no meu Facebook e podem assistir o programa, ou ainda pelo YouTube. E eu queria, nesse começo do programa, mandar um beijo muito especial para a Rosane, é uma telespectadora, uma senhora linda, elegantérrima, que eu encontrei com ela no Sheraton no sábado, antes de ir para São Paulo, onde teve uma palestra lá sobre Michelangelo e Leonardo da Vinci, promovida pela Davera, pela Verinha Schneider, Verinha de Nonoai Schneider, é isso? É um nome que eu acho maravilhoso, uma coisa real, assim.
E eu encontrei com ela após a palestra, durante o almoço, e ela me disse que assiste sempre o programa. E ela assistiu no programa a entrevista que eu fiz com a Vera e foi lá, em função disso, fiquei muito feliz de saber que ela está nos acompanhando assiduamente. Então, beijo para ti, Rosane. 2 minutos depois dos comerciais, fica aí que a gente já volta. Como eu falava há pouco, eu estava em São Paulo, lá na Casa Cor, encontrei todos os gaúchos que estavam lá. Até no momento que eu perdi meu marido, eu achava todos eles. Aí perguntava, já achou? Já achou? Porque eu postei no Stories que eu tinha perdido o marido na Casa Cor. Muito bem, quem já voltou de São Paulo é o Luiz Sentinger, que fez o nosso cenário, o próprio autor desse espaço onde a gente está sentado agora. E ele disse, oi, já estou de volta e te assistindo, beijos. E este espaço Salve do Moacir de Santa Catarina é o meu preferido. Aquele espaço que eu mostrei para vocês, que eu falei que era dos catarinenses, citei só o Moacir, é do Moacir e do Sálvio, que tem uma moldura, assim, aparecia um estário, um quarto à esquerda. Aquele é um dos mais interessantes de toda a Casa Cor. Concordo contigo, Luiz. E também tem uma outra mensagem da Cláudia Stern, artista querida, que veio aqui outro dia, linda. Sim, ela, né? Linda e Nossa, querida. muito, muito querida. Se eu não conseguir te assistir totalmente, complemento pelo Face mais tarde. Parabéns, olha só. Querida da Cláudia, a Tânia Hidalgo Cortinas, Johnny Thompson, assistindo de Portugal, meu amor, um beijo. Eu ainda tenho vídeos seus para publicar. Calma aí que eu te aviso. Fátima Torre, entrou Paulo Roberto Zopas. Eu estou citando alguns só. Luiz Adolfo Lino de Souza, meu amor, beijo. Marcos Bier Hermann, não dá para citar todo mundo, gente, é muita gente nos assistindo, graças a Deus. A gente não está sozinho, a gente está cheio de queridos, de amigos, de profissionais, de arquitetos, de artistas, de gente de outros lugares, até de Portugal estamos sendo assistidos. Paola Klein, direto de Passo Fundo, vamos falar, São Paulo para Passo Fundo. Vamos conversar sobre teus projetos maravilhosos, o que nos conta, assim. Se a gente falava antes de identidade, né? Se a gente perguntasse, como é que é a carinha da Paola Klein, da Paola Klein, como é que é? Então, nos nossos projetos a gente sempre tenta aliar a parte de natureza com a parte de... os nossos projetos, eles seguem uma linha contemporânea também bem forte, mas a gente sempre tenta aliar essa parte de humanizar o projeto. Adoro. Tanto da parte dando mais produtividade para a pessoa se sentindo melhor, do bem-estar, porque a gente acredita aqui do escritório que ambientes melhores tornam as pessoas melhores. Então, se tu está se sentindo bem no ambiente, seja em casa, seja no teu ambiente comercial ou, enfim, né, no teu trabalho, tu acaba ficando melhor, a tua saúde fica melhor, tu acaba se tornando uma pessoa melhor, né? Então, o nosso viés é esse, na verdade. É incrível, né? Eu acredito muito nisso, eu acredito, falando de design, eu acho que o design muda o mundo. Sim. Né? Porque o design, a criação, né, de produtos, o design, a arte, a arquitetura, eu coloco todos eles no mesmo grupo, assim, quando eu falo do design, eu me refiro a tudo isso, todas essas áreas que para mim estão super interligadas, e são as áreas às quais eu me dedico, faço palestras, tenho site, o eleonepreste.com, aliás, está com a Casa Cor lá já, tem mais fotos do que as que eu mostrei aqui, vou colocar muito mais ainda, eu cheguei muito tarde ontem de viagem, tinha muitos compromissos hoje, mas eu queria te comentar que eu acho muito interessante, quando um trabalho tem essa pegada de humanização, a gente sente a diferença no resultado. Sim, mesmo que tu não fale nada, aí tu olha, passa um bem-estar, né? Tem um acolhimento, porque antes os projetos de empresas eram mais frios, né? E os projetos de casa eram todos acolhedores, quentinhos. Não que eles não devam ser, mas está ocorrendo uma fusão do bem, né? Sim. Com a memória afetiva das pessoas. É que antes se acreditava que para tu produzir num local, ele precisava, por exemplo, ser branco, não ter nada para te dispersar a tua atenção. E agora, com pesquisas, né, a gente sabe que é completamente diferente. A gente tem que entrar e se sentir bem no local, que daí a gente produz muito mais, a gente se sente muito melhor. Então, está começando a mudar um pouquinho essa história. O pessoal está começando a puxar para dentro dos escritórios também essa parte que nem tu falou da memória afetiva, que é uma coisa muito importante, né? Tanto que em alguns locais de trabalho o pessoal pode levar até os pets, tudo que, né, que Sim, fica eu ia mais... comentar isso contigo.
Acho que isso começou com as empresas de tecnologia, com o Google da vida, o Vale do Silício. Os caras acho que ficavam virando noite, aí levavam coisas, né, pessoais. Alguns lugares as pessoas iam trabalhar com cachorro. Estúdio Prestes tem cachorro, tem Bibiana sempre por ali. A gente tem o cuidado para dizer para as pessoas, se alguém tiver alergia ou não gostar, tem que avisar antes de ir, porque a gente vai ter Bibiana no comitê de recepção. Ela fica, em geral, ela está junto. Sim. Mas vamos mostrar a imagem do teu trabalho? Ai, vamos. Assim que for possível, vamos mostrar fotos? Conta pra gente, que projeto é esse? Esse é o BW Steaks and Burgers, é na cidade de Passo Fundo, é uma steakhouse. Esse lugar, na verdade, a gente fez uma reforma de uma residência já existente e a gente conseguiu pegar, no caso, a memória do local, por exemplo. O local, ele era uma casa um pouquinho mais antiga, então as paredes, a maioria era tijolo maciço. Então, a gente aproveitou isso também para descascar, trouxe um pouquinho, o piso era o parquet, a gente deu uma envelhecida nele, então a gente acredita nos ambientes com alma, digamos assim. Ai, eu estou adorando essa entrevista, fale mais. Não vou perguntar mais nada, vai falando. Então, inclusive, nessa imagem que vocês estão vendo, tem umas latinhas de cerveja ali naquela parte de cima do bar. Aquilo é uma coleção pessoal de um dos sócios do restaurante, que ele pegou e levou lá, tanto que o pessoal, os clientes que vão, eles adoram, tem um muralzinho do lado do caixa ali também, que o pessoal deixa recadinhos, tudo. Então, na verdade, é um ambiente que o pessoal é um restaurante que o pessoal tenta fazer essa fusão, né, entre o cliente e o restaurante. Então, é bem legal. E ali é uma bancada de bar que a gente está vendo com as cadeiras? Isso, na verdade, é o local onde eles servem os chopps, né? Tem o caixa que fazia a parte de drinks também, e daí tem uma pequena bancada que se o pessoal quiser sentar, conversar também. Sim, são os bancos mais altos. Isso. Mas eles são altos, mas são confortáveis. Estou reparando que são aqueles que te acolhem, né? Sim. Porque antigamente os primeiros bancos, a pessoa ficava meio assim, né? Se equilibrando, né? Morrendo de medo de cair, inclusive. Não, a gente não tinha encostos, né? Antigamente. Sim, exatamente, porque tu tinha que ficar se equilibrando, né? A gente preza muito pela ergonomia também dos locais, tanto na parte, no caso das cadeiras, quanto na parte do pessoal que trabalha também, né? Que precisa ter Sim, tem que pensar tudo isso, né? Sim. Porque para produzir também tem que estar se sentindo bem, né? Sim, exatamente. Essa é uma fotinho um pouco mais afastada, é praticamente da entrada. A gente fez uma brincadeira também colocando quadros no teto. Estou vendo. Porque na verdade, esse conceito desse local, a gente quis com que os clientes interagissem o máximo possível, tanto com o bar como entre eles. Então, para onde o cliente olha, ele tem algo para comentar, algo para falar, isso gera... Faltou assunto, olha para o teto. Exatamente. Não olha para o celular, olha para o teto. Exatamente. Isso gera conversa tanto na parte da mesa quanto com as outras pessoas também. Podia colocar um cartazinho assim, não olhe para o celular, olhe para o teto. Mas divertido. Porque às vezes as pessoas se perdem nas redes sociais, sem interagir umas com as outras. Exatamente. Todo mundo faz isso, eu inclusive faço isso. Todo mundo faz isso, né? É a nossa era, na verdade, a era exatamente. que a gente está vivendo. É claro que é um projeto específico, especial de um bar, Sim. mas eu queria saber o que tu achas. Eu acho que os arquitetos têm afirmado isso, descobriram os tetos. Porque os trabalhos não são só nos pisos, nas paredes, nos tetos também. E as artistas adoram, né? Porque não só com revestimentos, mas com elementos, como tu colocaste aqui agora. A gente tem que aprender a brincar mais com o espaço também, né? Claro que numa residência a gente não pode brincar tanto quanto um projeto comercial, né? Sim, vai ficar pouco tempo, exatamente. Não vai então tem que ter ponderação também nesse aspecto, né? Bom senso, né, Paola? Essa imagem que está aparecendo agora, na verdade, é a transição entre o primeiro e o segundo andar, que na verdade o segundo andar a gente fez a ampliação vertical com containers. Então, toda essa parte de baixo que vocês veem, que parece uma estrutura, na verdade são as vigas estruturais e a parte de baixo original do container. Olha... Então, também é uma parte sustentável, tanto de material, né, que é algo retirado dos portos, que não tem mais serventia. Sim. E também a gente escolheu também esse formato de construção pela rapidez também. Vamos falar um pouquinho do uso do container, como é que tu escolheste, que tamanho ele tem, onde é que ele está dentro do projeto, que a gente está vendo. Isso, na verdade, esse projeto é uma casa e acima da casa foi feita uma estrutura independente metálica, porque a gente não quis mexer de forma alguma na estrutura da casa, até por a casa ser um pouquinho mais antiga. Então, a gente fez uma estrutura metálica, né, claro, com o engenheiro estrutural responsável.
por fora da casa e apoiou os containers em cima. Então, na verdade, porque qual era digamos assim, a diretriz que o pessoal do restaurante me falou? Que eles não queriam fechar nenhum dia para a reforma, para essa ampliação. E aí a arquiteta tem que se virar. Exatamente, exatamente. Então a gente fez a estrutura independente metálica por fora, que não interferiu em nada no funcionamento do restaurante, e depois a gente apoiou os containers em cima. Então o pessoal acessava por fora enquanto o bar, né, o restaurante funcionava independente na parte de baixo e o pessoal ia terminando a construção na parte de cima. E depois a gente fez somente essa conexão que a gente abriu o forro, né, do restaurante de baixo, da parte da casa, e fez essa ligação com o container. Então a escada foi a última coisa colocada no projeto. Qual é a área da parte superior? A área da parte superior ela tem 48 metros quadrados, a parte fechada. Daí tem mais uma partezinha do deck, que daí fica mais em torno de uns 15. Certo. E a inferior? A inferior tem 80 metros quadrados, em torno disso. Ah, ficou bem grande. Isso. Na verdade, é 80 metros quadrados com a parte da cozinha, né? A parte de atendimento é um pouquinho menor, fica em torno de uns 35, mais ou menos, a parte de baixo. E daí a gente ampliou para um pouquinho mais do que o dobro, né? Sim. Para 48 a parte de cima. Então, aumentou bastante a parte de atendimento do restaurante. Muito bem. E a parte toda complicada, funcional, de equipamentos, de tudo isso, ficou tudo, já estava feita, né? Isso, já estava feito, porque né, estava na parte da residência, que era a cozinha, né? Porque na parte de cima, o que a gente fez? A gente fez uma área de apoio somente e colocou um elevador de carga também, né? Para subir, enfim, os pedidos, né? Porque... E a questão elétrica, assim, tu deixaste embaixo, são pontos de luz no teto. Isso. E em cima são... Deixaste mais aparente? Isso, na verdade, toda a estrutura que a gente fez, a parte elétrica, é toda com tubulação aparente. Até porque a gente quis dar uma cara um pouquinho, voltando para o industrial, meio rock and roll, assim. Sim, então, cabia, né? Exatamente. Tinha tudo a ver. Então a gente tentou deixar, na verdade, os materiais o mais aparente possível. No caso, mais a textura crua, digamos assim, deles. E também fazer toda essa parte, no caso, mais aparente, daí linkou com essa parte do container também, essa parte metálica. Então, casou bem as duas propostas. Muito bem. E, como tu falavas, tem algumas soluções que elas adaptam melhor quando o espaço é comercial do que residencial, né? Sim, exatamente. Aqui a gente conseguiu usar um pouquinho. Essa parte que está aparecendo é a parte do deck, na parte de fora, né? A gente fez todo ele com piso Kumaru, né, que é uma madeira resistente também, né, para a área externa. Sim. E, na verdade, a gente pegou um pouquinho também da residência original, essa parte que a gente estava falando da memória afetiva. Por exemplo, esse guarda-corpo que a gente fez novo da parte do deck, ele segue o mesmo desenho da parte das grades das janelas inferiores originais. Então, a gente tentou manter um pouquinho também essa identidade. Referências, né, originais. Isso. Muito bem. Não sei se a gente tem mais fotos desse projeto. Depois desse projeto a gente faz um intervalo e depois a gente volta com outras opções de fotos. Aí já é outro projeto, né? Isso, já é outro projeto. Vamos chamar um intervalo comercial agora e a gente volta, daqui a 2 minutinhos a gente fala um pouquinho com a Zete e depois a gente volta de novo com a Paula. Paula. Até já. Muitas mensagens pelo Facebook, aqui pela minha Watch Party. Johnny Thompson, lá de Portugal, mandando beijos, querido, beijo para ti também. Geraldo Martim Mensch, beijo. Eu não sei se ele está no Brasil, está na Alemanha. E dando os parabéns para a gente, obrigada. Walter Galvani, o César Prestes entrou, meu amor, que bom. Marcelo Cruxim, querido. E a Lele Agostinho está mandando os parabéns para nós. Olha que amor. Maravilha. Não é o amor? Querida, a gente vai continuar então, agora vamos falar com a Zete Neuhaus sobre essa exposição em São Paulo, Contemporâneo Outono. Contemporâneo no outono. Isso, que está aberta desde o dia 21 de maio até 4 de julho. Muito bem. É uma exposição onde participam outras pessoas, né? É uma coletiva e eu fico muito contente porque eu acho que nós somos em 14 artistas agora, não estou bem lembrada, mas 2 gaúchas e os restos são artistas paulistas. Além de ti, qual é a outra gaúcha? A Vera Reicher, Vera. com pinturas. Certo. Então a gente está assim,
conseguindo ter um nicho assim com a galeria, que eu já estou trabalhando desde agosto do ano passado, e com os artistas, né? Que eu estou conhecendo. Acaba estabelecendo laços com as pessoas, né? Estou adorando, porque eu tenho ido e a gente... Como é que é o nome da galeria? Onde é que ela fica? É In Gallery, na Dr. Melo Alves, no Jardim Paulista. Certo, é super bem localizado. Muito, muito. É uma galeria é nova. Ela em maio fez 2 anos. A proprietária, a Carmen Pousada, ela é produtora cultural e proprietária e curadora. E ela trabalhou muito tempo na Fiesp, na área cultural da Fiesp. Certo. E depois inclusive ela foi diretora do MAN por 2 anos. Olha que bacana. Então ela tem um currículo muito bom, ela conhece muitos artistas e tal. Claro, tem e daí ela contatos. resolveu colocar essa galeria e eu, por um destino, fui parar lá. E eu estou adorando e eu acho que está bem, a gente conseguiu fazer... Nós duas, assim, tivemos uma empatia. Isso funciona, né, Leone? Com certeza, a empatia. Então eu estou muito funciona. contente. Eu acho que já estou na 5ª ou 6ª exposição lá. Ela continua me convidando e eu continuo participando, porque está muito bom. Empatia é muito bom, né, Paola? Nos com projetos, certeza. também o que tu, não só entre as pessoas, mas o que tu gera no olhar do espectador com o teu projeto também, é uma empatia, né, Zé? Sim, eu acho que tem que, se não existe empatia, eu acho que a coisa não funciona, sabe, Leone? Então eu achei que foi eu já trabalhei em São Paulo há tempos atrás com a Galeria Escultura, que era da Clarinha Pascovitch, que era o sonho de ser escultora, trabalhar na escultura. Mas depois trabalhei 3, 4 anos, ela fechou, já trabalhei na arte aplicada, que é ali na Radoc Lobo, na frente da Artefato, da Sabina. Sim, bem na frente. Exatamente. E eu gosto muito dela e agora surgiu essa oportunidade ano passado. E eu estou me agarrando, assim, porque eu estou gostando muito de produzir, saber que meu trabalho está sendo apreciado lá. Que bom. Estou gostando. E me diz uma coisa, as obras, a curadora deu algum briefing que tinha que ser meio outonal, tinha que ter uma proposta, como é que foi? Sim, na realidade, Eliane, eu fiz a individual em dia 20 de março deste ano. Então, eu trabalhei 6 meses para fazer essa individual e a gente trabalhou, assim, em conjunto, sabe? Ela que me pediu, porque assim, o meu trabalho, como a Eliane já conhece, eu tenho quase 30 anos de escultura e eu trabalhava quase que exclusivamente modelando na argila e fazendo a fundição em alumínio e colocando esse cabo de alumínio, que é a minha identidade. Sim, falando em identidade, né? E eu já estou pesquisando faz uns 4 anos, porque eu queria sair. É que nem tu falaste antes, muito difícil tu sair e deixar a tua identidade. E não se perder, Não né? se perder, exatamente. Isso foi um problema para mim. Então, e eu nunca tinha trabalhado com cor. Mas eu senti que estava na hora de eu dar uma mudada, eu tinha muita vontade, sabe? E daí comecei a descobrir a tela do alumínio, que voltei para o alumínio, mas é uma tela. Sim, ainda, né? E outra coisa que eu estou assim, fazendo com o maior prazer é que esse trabalho, por exemplo, que está aqui, que faz parte dessa série, que eu estou assim, louca por borboleta, tudo que vou, eu estou fazendo. Então, me dá, assim, eu posso fazer, pintar, sabe? Fazer a cor. As minhas cores são vermelho, roxo, preto. Eu até agora não saí muito disso, tá? Mas já é uma cor. Com certeza. E eu gosto porque esse trabalho aqui eu faço sozinha tudo. A única coisa que eu preciso colocar é uma moldura atrás que eu levo no moldureiro, o resto eu faço sozinho. E o problema de fazer a modelagem e depois fundição é que eu fico dependendo muito de 2 pessoas. Sim. Apesar de eu trabalho com o que faz o acabamento 25 anos, mas tem muito trabalho que quando eu terminava, já tinha feito, pago, tudo, eu não gostava. E daí eu não uso. Eu tenho um depósito lá no meu ateliê. Gente! Muita coisa, porque... Olha de novo, quem sabe consegue mexer em alguma coisa. Paola faz uma reforma, né? Um retrofit. Ele já se ofereceu muitas vezes. Refresh. Eu vou lá, quem sabe tu aproveita. Eloy, não gosto de nada do que eu já fiz. Quero tudo novo. É alma do artista, né? E isso aqui me dá a oportunidade assim, eu estou montando e não está ficando o que eu quero.
desmancha e começa tudo de novo, sabe? Altera na hora. Sabe, isso tá me dando um prazer, eu estou trabalhando mais, mas eu estou amando, sabe? Sim, porque tu trabalha mais sozinha. E essa tela que vai atrás, ela é metálica também. Sim, tem aqui, ó, eu tenho 2 telas de alumínio e eu descobri isso aqui porque eu adoro ferragem. Isso aqui eu comprei numa ferragem que, na realidade, é uma borrachinha que se usa para jardim. E tem, inclusive, filtro solar, que eu achei muito legal. E eu gostei, porque o preto é uma cor que eu amo, né? Tanto que eu só me visto quase de preto. Então, eu achei que ia dar esse contraste. E outra preocupação minha, que é uma preocupação grande, porque a tela em si, ela corta. Essa principalmente. Então, a gente tem que se preocupar com a escultura, que então isso aqui impede, sabe? Sim, dá um acabamento, dá um acabamento, né? E impede de a pessoa poder se machucar e tal. E o cabo é uma coisa assim que eu ainda não consegui. Mas é a tua assinatura, né? É a minha assinatura. E eu estou conseguindo inserir mesmo nos trabalhos, o meu cabo sempre está presente. Faz 4 anos, mas ali está o cabo. Porque eu não sei finalizar uma escultura sem colocar esse cabo. Tu vê que interessante. É uma coisa assim, e ficou uma identidade, sabe? Ficou assim. A gente tem umas fotos dos trabalhos teus, assim que for possível, vamos mostrar pra gente. Essa escultura, essa também super nova que eu estou fazendo. Na realidade, o nome dela é borbulhas. São bolas que eu faço de tela de alumínio, daí a tela mais fininha. Então, eu faço um alinhavo na bolinha, depois eu encho ela com fios de cobre. Depois eu puxo, fecho e costuro na tela. Eu estou costurando. Tu estás costurando, tá, entendi. Entendi por que tu está trabalhando mais. Tu inventaste uns detalhes mais complexos. Sim. Tudo é tu que faz, né? Sim, tudo. E, assim, machuca um pouco as mãos, mas isso eu já estou acostumada. E eu adoro o meu trabalho, é ter uma luz linda que dê essa sombra, que dá esse desenho ali. Isso é assim. A luminotécnica que se vire. A galeria que tem uma boa iluminação. Seus problemas, não é? Isso aí está crescendo, porque isso é um começo. Eu já estou assim com tenho várias bolinhas que eu já fiz, não sei ainda o que vai sair, mas eu vou fazendo. Sim, tu vai armazenando. Vou armazenando, né? daí a pouco vou montar. Olha e enxerga a peça pronta. Aposto. Eu adoro. Tu não faz projeto antes, esboços? Nada. É tudo na hora. É tudo no processo? Sim, tudo no processo. Eu nunca planejo. Tenho uma ideia, assim, do material que eu tenho, que eu vou ocupar, mas eu não desenho, nada. Vai surgindo. E o material também fala, né? Porque o material tudo se presta mais para uma coisa ou outra. E essa imagem que a gente tá essa vendo? escultura eu fiz para individual, que foi em março. Porque eu voltei a modelar depois de 5 anos que eu não modelava. Como eu estava falando, a Carmen, a curadora, ela viu meus trabalhos em alumínio e ela quis que eu misturasse a minha linguagem anterior com o que eu estou fazendo. Ela me pediu que eu fizesse. Eu fiz 6 obras modeladas. Adorei voltar para a argila assim, e modelar. E aí também é uma figura alada, né? Tem tudo a ver, mas como é que é esse material aí? Esse aí é assim, eu modelei na argila essa escultura que tu está vendo. Daí eu mando fazer o molde e vai para a fundição. Quando vem da fundição, ela está cheia de rebarbas e tal. Daí então eu tenho o Eloy, que é esse que eu te falei, trabalho com ele. Ele faz o acabamento, é tirar a rebarba, o polimento. Daí eu coloco a pátina, que é o preto, para dar as sombras e tal. Até a tua pátina é preta. Até a minha pátina é preta. Até a minha pátina é preta. Essa é a única que está nessa exposição que não é desse material. Dessa série. É série assim, tá tudo voando. Ela também faz parte. Eu ia te dizer, tem um certo vento ali, né? Tudo. Tô assim. Se olhar bem, tem, né? Tem. Exatamente. Eu adoro, Qual assim. é o tamanho dessa peça, Essa Zete? tem 70 de altura não sei te dizer a largura agora. E tem uma média das peças que estão lá nessa exposição? De eu tamanho? tenho os móveis que eu tenho, que ela falou em teto, que eu adoro. Eu tenho um de 1,80 m e um outro de 1,60 m. Certo. Vamos seguir em frente com as fotos. Este móvel, ele tem 1,80 m. Esse móvel realmente, que nem tu falou, ela me pediu
que eu fizesse. Ela não me disse o quê, mas ela me pediu, eu quero que tu faça, porque ela tem uma vitrine, tá vendo a pontinha ali? É próprio, assim, tem uma... É uma esquina. É uma esquina, é. Ela me pediu, tu me faz um móvel. E eu comecei fazendo esse móvel, assim, ó, aquelas coisas sem... Como é que eu vou fazer esse móvel, preocupada e tal. Eu acabei cortando 2 triângulos imensos, ficou imenso. Costurei os 2 triângulos, porque a tela, para ficar esse movimento, tem que ser cortada enviesada. Então, eu cortei e costurei toda a tela. Ela está costurando. Ela Costurando. poderia fazer uma saia vazê, Não poderia. esse material. E aí eu coloquei, Leone, tem 90 borboletas. Eu coloquei por dentro, tem borboletas todas. Por também dentro tem. e por fora. Mas Ela que tem loucura, borboleta. Zé. Isso Quando eu é fui uma enrolar para mandar para São Paulo, 90. eu vi a loucura que eu tinha Aí feito. tu fosse contar. Fui. Caiu Isso aí na realidade que ficou tinha feito. um pacote imenso, uma coisa louca. E no meio, vocês estão vendo que eu estruturei tanto em cima para colocar o móvel, tem o cabo, né? Porque esse não podia falar. Então, esse é prata e vermelho, que eu fiz as borboletas abstratas, né? Porque o meu trabalho eu sempre estou abstraindo. Sim, uma mas referência. ele ficou muito... Eu amei, né? Ele ficou muito lindo. Ficou enorme, mas ela ficou como ela queria, né? Então, eu estou contente. Muito bem. Olha só. Eu não sei se tem mais uma imagem. Tenho mais Acho um que tem móvel mais que eu mandei. também Esse do aí. Riz. Esse aí... Ai, que lindo, Zé. Olha a sombra, que linda é, Eliane. Eu mesmo dizendo, né? Ai, parece uma... Enfim, é muito bonito que quando fica suspenso e dá essa sombra embaixo, né? Sabe, eu adorei. acho a sombra dele... Esse trabalho, eu fiquei assim, alucinada. Eu pensava, mas eu só estou pintando... Agora eu me lembrei que eu falei que eu só estava em preto, vermelho e roxo. Mas eu fui comprar tinta e descobri o cobre. Eu Tem um pensei, cobre. mas eu estou fazendo... Mas aí remete ao metal também. Exatamente. Eu tô costurando com o fio. Sabe que a primeira que eu pintei, adoro quando essa eu vi cor. o cobre, eu fiquei tão enlouquecida, eu já queria pintar tudo de cobre, fiquei bem enlouquecida, porque ficou maravilhoso com o prata, e eu fiz também, não dá para ver bem o detalhe, mas ele tem todos uns cabinhos de cobre enrolado e tal. Ele ficou muito... assim, ó, o que eu gosto é essa leveza, e daí ela liga o ar e ele vai... rodopiando. Eu ia te dizer, ele deve se movimentar, né? Sim, se movimenta. É muito interessante porque Mas eu adorei a sombra, né, cria Leone? leveza com o peso, né? Isso Peso aí do foi... metal. É Sim, muito interessante. E para mim sempre foi um desafio, né? Quando era no alumínio, mas mesmo assim eu conseguia fazer, porque esse é o meu objetivo. Tem que ter leveza, movimento, sabe? Eu não gosto daquela coisa muito estática, assim. Esse aí ele ficou bem delicado, né, eu acho. Esse tem quanto que tu Esse falaste? tem 1,60. 1,60. Esse aí eu chamei casulos da liberdade, porque na minha ideia tem uns casulos ali que eu fiz e a borboleta já saindo. Então é isso que está... Ficou interessante a montagem. É assim que está a montagem nessa mostra coletiva. Sim. Eu tô feliz assim que eu estou trabalhando com pessoas que eu até nem imaginei, que é o Cassiporé Torres, que é um escultor assim super conhecido, ele está na mostra. O Cássio Lázaro, que também tem um trabalho muito conhecido em São Paulo e no Brasil. E tem outros assim que são 2 escultores esses também. Os outros são pintura, eu já conheci 2. Mas assim, a gente tô começando na realidade, né? Mas tá bom. Não, tá ótimo. O Carlinhos Rodrigues, o Carlinhos é fotógrafo. Ele está dizendo que o que tem de bom na arte, que muitas vezes não gostamos, deixa-se de lado, mas o melhor, depois de um tempo, é retrabalhar e sempre acaba criando uma obra bem melhor. Isso ele, no caso dele, né, que ele trabalha com fotografia, o Carlinhos é um ótimo fotógrafo, fomos colegas de trabalho e hoje ele se dedica a fazer um trabalho mais de arte, assim. Mas olha lá, essa é a curadora, a Carmen Pousada. Como eu não fui, ela está apresentando os meus trabalhos. Certo. Ela tem uma vitrine enorme, então ela colocou os 2 na vitrine. E ali nessa região tem outras operações de arte, de design? Muitas galerias, então, é muito bom. Na vernissage, por exemplo, a anterior que eu fui para individual, foi muito maravilhosa, porque a gente não imagina que tu ser um artista, que tu não é da cidade, e geralmente é mais difícil. Mas assim, ó, como aquela noite, eu não sei se foi terça ou quinta, não lembro,
Assim, ó, tinha vários eventos, galerias ali, todos pontuais e é perto da Paulista também. Isso. Entende? Muita coisa. Olha, foi muito bem. Aí as pessoas vão passando Vão de uma a passando outra, e ela né? tem um relacionamento muito bom, muita gente, foi muito bom. Eu tô gostando, tá tudo bem. Ela já me convidou, eu vou participar esse ano de um livro que se chama é só artistas mulheres, só contemporâneas artistas mulheres. Olha, que bacana. Um livro maravilhoso que ela produz, o livro. Então, Muito bom. indo. Aguardemos esse livro das mulheres, tô louca para ver. é para outubro. Não é para outubro, né? Tem outra pauta. Muito bem. A gente vai ao intervalo comercial rapidinho e a gente volta para falar de novo sobre ambientes, né, Paulo? Paola. Ela é para chamar de Paola, mas é que Paola em italiano é Paula. Eu tô meio contaminada por Milão, assim, já chamo de Paula. Até já, 2 minutinhos, já voltamos. Cláudia Stern, artista também, continua nos assistindo. Obrigada, Cláudia. Beijo, querida. Está dizendo que obras lindas e leves. Está te elogiando, Zete. Ela é minha amiga. Não, mas a gente só elogia quando tem certeza da coisa. Muito bem. Paola, vamos falar de arquitetura? Vamos, Vamos mostrar outro projeto? com certeza. Então, bora lá mostrar fotos da Paola. Quando estiverem no ponto, vamos mostrando. Olha só, essa é uma clínica. Isso não, é um escritório de advocacia. Errei tudo, pronto. Que o principal objetivo deles, na verdade, era, que nem a gente estava falando anteriormente, de aumentar a produtividade no local. Eles vieram de um local que era um pouquinho mais escuro, né? Eles queriam uma coisa um pouquinho mais leve, mais clara, que eles conseguissem produzir mais, né? Então, as salas comerciais, a gente fez a fusão de 2 salas comerciais nesse projeto. Então, a gente conseguiu trabalhar bem as aberturas, que, na verdade, a edificação tem uma pele de vidro enorme. Então, a gente conseguiu trabalhar bastante essa parte de luminosidade, Certo. ventilação. A gente pode ir rodando as outras fotos para a gente passear pelo escritório. Essa sala de reuniões, dá para ver ali no fundo que isso é recorrente nas outras salas também, tem a pele de vidro lá no fundo. Certo. Que uma coisa muito boa, às vezes tem muita iluminação, mas também é um pouquinho ruim por outro lado, né? Porque a gente não pode deixar ficar muito saturada essa luz dentro do ambiente, né? Para o trabalho. Então, a gente trabalhou com persianas rolôs, ali com um sistema de tela solar, onde a gente tela solar consegue, é ótimo. isso, onde a gente consegue ver a paisagem ainda lá no fundo, mas ele filtra e dá... melhora, na verdade, né, essa iluminação para o Dá um lado... conforto, né? Exatamente, dá o conforto. Muito bom. Vamos mudar de novo as fotos. Aqui a parte na verdade, é a entrada secundária, que tem 2 entradas, né? A primeira, que é a recepção principal, e essa entrada de funcionários, que fica uma sala anterior, que também é a sala dos estagiários, né? Aqui a gente conseguiu colocar, a gente estava falando do toque de verde, né? O toque Sim. de deixar mais humanizado o ambiente, isso também aumenta a produtividade. A gente trabalhou bastante com a parte de madeira também, laminado em madeira. E a gente aproveitou para linkar com as portas, na verdade, que são originais da construção. Então, a gente certo. tentou modificar o mínimo possível do Não local. precisa destruir tudo, pode Exatamente. acolher no projeto. Exatamente, a gente tentou... O que tem pré-existente, né? A gente tentou fazer essa fusão também para não precisar trocar, tanto por conta de orçamento e também para a parte do meio ambiente, né? Não tem como é mais descartar, sustentável, não tem como a é. gente ficar descartando tudo, né? Estou adorando essa entrevista. A Muito gente bem. trabalhou também, que nem a gente estava vendo nas fotos da Casa Cor, a parte dos bois-serris nas paredes, Sim, né? sim. Que é uma herança francesa maravilhosa que a gente tem, Exatamente. né? Na verdade, tu não precisa colocar nada, a parede ali tá simples, tá só com a pintura, mas mesmo assim ela tem um detalhe que chama a atenção. O que não quer dizer que tenha que ser sempre assim. Pode ter uma obra de arte da Zete, uma outra Com obra, certeza, né? com Pode certeza. usar obra de arte nas boas gente. Aqui Eu a tô gente- brincando, mas ficou lindo. E como é um ambiente de trabalho, né? Tu tem que fazer um equilíbrio entre o que tu Sim. vai colocar e o que tu não vai. Isso, não E pode a poluir limpeza demais tem também. que ter uma, né? É. Uma medida. Ali a gente estava vendo na foto Olha que anterior linda a porta. Isso, aqui essas portas, na verdade, como o pessoal trabalhava junto e também gosta de trabalhar no privativo, a gente fez aberturas com portas de correr que entram nas paredes, né? Então a gente tentou fazer as portas o mais discreto possível quando elas estivessem fechadas, que quando eles quisessem eles podem trabalhar em conjunto também.
Certo. Porque, na verdade, agora tá bem na moda, né, os open offices, né, que o pessoal chama, né, os escritórios abertos. Só que a gente tem que cuidar também nessa parte da produtividade, que antigamente a gente tinha a informação que os open offices aumentavam a produtividade, mas, na verdade, tem que ter um equilíbrio, porque a pessoa também precisa da privacidade dela para produzir melhor. Então, a gente fez essa parte como que eles podem trabalhar privativos ou podem trabalhar em conjunto também, Sim. dependendo da Até ocasião. um assunto, uma reunião, uma conversa mais, né? Isso, mais isso. particular, o escritório de advocacia, às vezes precisa, Exatamente, né? exatamente. E porta de correio é tudo de bom. Essa imagem é a imagem do corredor, né? Como pro lado esquerdo, né, das portas ali estão todas as salas, são 3 salas de advocacia, né, de 3 advogados mais a sala de reuniões. E o corredor, na verdade, ele ficava enclausurado. E o que a gente fez? Dá para notar na parte superior esquerda tem umas janelas em fitas. Então a gente fez umas aberturas de vidro, elas são fixas para entrar a luminosidade para a parte do corredor. E é legal que os clientes me deram feedback que dificilmente eles acendem as luzes do corredor. Olha, economia de energia. Exatamente. Além de a gente ter energia. utilizado todas as lâmpadas LED também, que dá uma economia Sim. bastante, né, na conta de luz, mas a gente fez essa alternativa também porque como a parte da recepção também ficou fechada, não tem iluminação natural, né? E a parte dos estagiários ali da entrada secundária, a gente tentou humanizar um pouquinho mais o espaço, trazendo luz Muito natural. bem, olha só, gente, que solução incrível. Lá em cima, quase no teto, é um pano de vidro, né? Isso. Que significa que fica transparente para um lado e para o outro, puxa a luminosidade da sala que tem para o corredor que não tem abertura, não tem janela, né? Podemos mudar a imagem, por favor, queremos mostrar mais coisas, olha só. Esse já é outro projeto, na verdade, esse é o meu escritório de arquitetura. Adoro saber como é que é o escritório da arquiteta. É o local onde eu trabalho. Essa foto é da recepção, né? Então, a gente, na verdade, tem só uma divisória, só, na verdade, para bloquear um pouquinho a permeabilidade ali, né? Para dar um pouquinho de privacidade, porque esse conceito do meu escritório, ele é open office. Na verdade, trabalha eu e mais uma menina, né, no escritório. Então, como não tem muita circulação de pessoal, né, funciona bem essa proposta. Certo, vamos mudar a imagem para a gente evoluir. Conta essa questão. Lá eu já tinha reparado e aqui também. Os tapetes têm uma importância, né? Um grafismo, setorizam também, né? Um espaço do outro. E aquele verde, que lindo. É lindo, né? Nossa, aqui a gente tentou, como a gente adora a planta, né? Então a gente pintou a parede de verde escuro também para dar um contraste. Verde musgo, Isso. né? Muito bonito. A parede da direita é um cimento queimado, então a gente fez essa textura, na verdade, de verde e cimento queimado. A gente tentou misturar um pouco de estampas, porque o que a gente quer mostrar para o pessoal, né, para os nossos clientes, que não tem problema misturar estampas também. Contanto que elas sigam a mesma cartela de cores, né, tenham, no caso, uma unidade, uma harmonia, né? Sim, o viés que conecta tudo são as cores, alguma cor, ou todas as cores, né? Exatamente. Então fica bem fluido. A gente fez a utilização do couro ecológico também, do Ecopele na poltrona. Então a gente tentou mesclar os materiais que a gente mais gosta. Olha que foto linda. Aqui também, essa mesa que a gente faz as reuniões, né? Então aqui mostra também a parte do solzinho da manhã entrando, que a gente adora no escritório, que dá essa... Palmeiras Rafes, é isso, ao fundo? Isso, tem a Rafes e tem o pau d'água. O pau d'água à direita, Isso, exatamente. que é uma planta super fácil de manter, né? Sim, ela é super prática e ela é grande, tem uma composição, tem presença, digamos assim, no ambiente. Já está lá há quanto tempo? Continua. Ela já está há 1 ano e meio lá comigo. E tu passa bem? Passa bem. Muito bem. Vamos mudar a imagem, se a gente tiver mais fotos. Vamos passar, não temos. A gente gosta de ver quando tem essa questão de tu juntar o apelo estético, né, com soluções conscientes, né? Sim, sim. Tu vê aquela solução da fita lá em cima, né, da janela, fita transparente, interessante, né? É que a gente tem tantas alternativas para serem usadas, né? Não tem por que a gente não tomar mão dessas alternativas, né? É por isso que vale a pena chamar um arquiteto, gente. Mas é Exatamente. verdade, porque as pessoas jamais teriam essa solução e aí tem que entregar o projeto pronto para a pessoa que vai executar. Só pode fazer isso quem tem expertise para a coisa, né? Eu acho que está mudando, né? Eu acho que hoje em dia não tem mais aquele preconceito contra o arquiteto que antigamente tinha. Eu acho que hoje em dia já está
tem que ser feito por um arquiteto. Sim, o pessoal já está Não sei, procurando porque mais. não é o problema do custo. Acho que dá mais custo é não chamar. Com certeza. Exatamente, exatamente. Eu exatamente. duvido que alguém que tenha feito alguma coisa sozinho não tenha errado Eu também. feio em alguma coisa. Até na Com questão, certeza. até na A questão escala, de orçamento, tudo, né? A gente consegue dar uma diretriz para o cliente, a gente consegue suprir algum material ou, no caso, substituí-lo, né, para se adequar ao orçamento também. Sim, sim. Sim, porque a pessoa gasta o que ela pode, né? Não é o que Sim, ela, não vai exatamente. obrigar ninguém a comprar Claro, alguma e coisa. todos os projetos a gente faz de acordo com o perfil e de acordo com a necessidade do cliente, né? E também do orçamento, né? Porque a gente não pode esquecer, porque é muito importante. Exatamente. Meninas, muito obrigada. Nós que Adorei agradecemos. essa Eu conversa com as meninas de preto, muito bem. A duplinha. Ai, muito bom. As Ótimo. duas falam bem, é maravilha. Obrigada. Gente, obrigada. Você que está aí do outro lado nos assistindo, muito obrigada mesmo pelo carinho. Johnny Thompson lá de Portugal, todo o pessoal daqui também, muito obrigada. Amanhã tem mais Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E eu espero você. Até amanhã. Beijo.